Queridos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, faltam-me palavras. Por mais que a buscassem, não teria para agradecer o carinho, a receptividade, o acolhimento do pastor Adeilson, obviamente representando todos vocês, os senhores obreiros. Que Deus recompense-os. Quando os irmãos quiserem conhecer a linda cidade de Maceió, desta parte, estarei ali para recebê-los. Um dia que os irmãos forem, mesmo eu não estando, tem quem acolha vocês. Eu só peço que me avise alguns dias antes, para que eu possa providenciar o tapete vermelho, preparar a orquestra, para fazer a festa de recepção. Muito obrigado, pastor. Eu quero ler um texto. Serei bem objetivo. Capítulo 25 de Mateus. Os 2 primeiros versículos está escrito: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas ou loucas. Queridos, antes de pregar, eu gostaria de fazer menção, e olhe que eu não sou de fazer isso, mas eu adquiri alguns livros do pastor Francisco alguns dias atrás, me presenteou, e vendo-os, ele pondo ali fora, eu senti no coração de pedir, se vocês puderem adquirir esse trabalho, você que ainda não adquiriu, façam, você não vai se arrepender. Amados, eu estou aqui diante de um texto, tendo em vista que desde a manhã a gente está focando mais não tem mais como voltar para o Egito. Esse texto, ele fala de uma forma específica. Eu terminei a mensagem anterior para, obviamente, a maioria de um público diferente. Acerca da vitória de Cristo e de que aquilo que o Espírito Santo anelava aconteceu no dia do Pentecoste. E algo que assustou aos próprios discípulos convertidos, pastor Eduardo. Pedro expressa, perplexo, porque indo ele à casa de Cornélio contra a própria vontade, enquanto ele falava da cruz, o Espírito Santo vem sobre gentios. Então ele diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. O interessante é que quando Jesus, sabendo a hora da partida, já partindo para os últimos acontecimentos, os irmãos percebam que o capítulo 23 está no contexto anterior. Começa dizendo que Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Distingue.
O capítulo 23 é uma dura crítica condenatória por parte de Jesus aos líderes, aos legalistas do judaísmo. Veja que Jesus diz aos seus ouvintes: obedeçam tudo que os líderes, os mestres da lei, falam a vocês, mas não pratiquem o que eles fazem. Então Jesus começa a tecer uma crítica condenatória, a ponto de ter vários ai, ou ais daqueles. Então é muito duro o sermão do capítulo 23. E Jesus está em Jerusalém. Então, quando começa o capítulo 24, saindo Jesus do templo com os seus discípulos, como a maioria, exceto Judas, eram do norte, ou era, a maioria era do norte, ficaram perplexos em ver a estrutura do templo de Jerusalém, ou em Jerusalém. E o capítulo 24, depois de um discurso condenatório, crítica condenatória aos líderes da lei, os discípulos saindo, chamam Jesus: Jesus, mestre, olha que construção, olha este edifício. Aí Jesus olha e diz: uma coisa eu garanto a vocês, não ficará aqui pedras sobre pedras que não seja derribada. Silêncio. Depois de um discurso duro do capítulo 23, iniciando o capítulo 24, Jesus dá uma resposta dessa. Ninguém teve coragem ou ousadia de ir a ele questionar. Então Jesus com eles vão para o Monte das Oliveiras. E sentando Jesus, isso implica dizer à parte, o texto diz que chega a ele veja que não tem multidão, os seus discípulos. Uma reunião particular entre Jesus e os seus discípulos. Então, alguém tem coragem de dizer: Jesus, eu vou parafrasear, isso que o senhor falou está perturbando a gente. E até aqui a gente não teve coragem de perguntar. Mas diga uma coisa: quando acontecerão essas coisas? Aí olha o que Jesus diz para os seus discípulos, obviamente pegando nós de tabela lá na frente. Jesus diz: escutem aqui, tenham cuidado, acautelai-vos para nem um homem. A versão King James fala nenhum homem. A João Ferreira de Almeida, ninguém. Para que nenhum homem, baseado na cultura, engane vocês. Então o capítulo 24, Jesus discorre de acontecimentos inéditos, de acontecimentos vindouros, assustadores. Ele vai falando acerca de que os discípulos ficam assustados. Tudo baseado na prudência. Chegando o fim do capítulo 24, veja que Jesus vai falando do que eles entendiam.
Jesus diz até de um servo que, achando que o seu senhor estava tardando, começou a espancar os seus servos, os outros seus conservos. Aí chega o capítulo 25. Veja, o capítulo 23 é uma crítica condenatória. O capítulo 24 é uma sucessão de acontecimentos, terminando com uma advertência: tenham cuidado, vigiem, para que nenhum homem engane vocês. Quando chega o capítulo 25, veja que Jesus vai tratar de algo cultural. Se nós não atentarmos um pouco para esta cultura deles, a gente não entende o capítulo 25 como deve entender. Veja que a maioria, ou quase todos os sermões de Jesus não eram questões difíceis de entender. Ele sempre usava o cotidiano. Veja aqui uma parábola. Parábola é um conjunto de elementos usado para tentar esclarecer uma verdade moral ou espiritual. Então o capítulo 25, observe, é a primeira vez que o reino dos céus é comparado com uma mulher. Por quê? Porque Jesus começa dizendo: cuidado para que nenhum homem engane vocês. Então o que é que Jesus vai usar? O matrimônio. Jesus vai, para esclarecer a prudência dos acontecimentos futuros e a vigilância, ele usa um matrimônio, uma unidade. Veja que quando Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 9, salvo engano, que ele vai falar desta unidade do capítulo 4, ele usa 5 ministérios para um corpo só. Uns para apóstolos, outros para profetas, 2, outros para evangelistas, 3, outros para pastores, 4, outros para mestres, 5. E qual é a função desses 5? Um objetivo só: o corpo, a igreja, cuidar da igreja. Então Jesus compara aqui: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Veja que o objetivo central é centrar em 5. Ele usa 10 para dizer 5 prudente, 5 louca. As 10, ele está visando a certeza e a incerteza, a vigilância ou a loucura. Então ele usa aqui o que os discípulos sabiam para dizer: cuidado, o negócio é sério, que ninguém engane vocês. Quando nós vamos para a cultura, os discípulos sabiam o que isso queria dizer. Na cultura aqui, veja que ele usa o matrimônio. Veja que você percebe, de um lado está o noivo, a noiva está oculta. As 5 e as 5 não são noivas, baseado no texto. Elas entram para as bodas. Então, a princípio, na cultura, o noivo, neste momento de casamento, não precisa provar a virgindade, mas a noiva sim. Para os irmãos ter uma pálida ideia, só para você ter uma pálida ideia, isso aqui é muito sério que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: cuidado, vigie.
Não deixe que nenhum homem engane vocês. A noiva precisava provar a virgindade. As testemunhas do noivo não precisava periciá-lo. Mas a testemunha da noiva eram. Geralmente testemunhas da noiva tinham que ser pessoas experientes. Mesmo que a maioria era necessário ter mulheres do cabelo branco, porque a testemunha da noiva tinham que ter mulheres experientes, cabelos brancos. Porque a função aqui, eu digo porque eu aprendi com pessoas que moram lá. A função aqui dessas testemunhas não é como nós ocidentais. Quando nós somos convidados, escolhidos para ser testemunha de um matrimônio, para duas coisas. Primeiro vem a sua honra, mas geralmente é para você assinar o livro e dar o melhor presente, os mais caros. Aqui não. Aqui as testemunhas da noiva, elas são convidadas para um ato pericial. Por exemplo, chega o matrimônio. Casamento para este povo aqui, para essa cultura que Jesus estava falando, é algo muito sério, é patrimônio. Por quê? Porque muitas vezes a noiva só conhece o noivo e reciprocamente na hora do ato. Porque o casamento é tratado entre as famílias, une as famílias. Então, quando é aprovado, é porque o pai do noivo confiou no pai da noiva, e a obrigação dele é entregá-la pura. Então, o que é que o pai do noivo faz? O dote. O pai do noivo paga a noiva do filho 5 moedas de ouro, num total de quase 200 gramas, 170 e poucas gramas de ouro caro, porque ela se manteve pura para o seu filho. O pai recebe um dote muito caro, porque o pai do noivo está reconhecendo que ele se esforçou para manter ela pura até aquele dia. A mãe, todos que se envolvem no cuidado da moça recebem dote. Então, só para os irmãos terem uma ideia, em média, só para o banquete é investido cerca de 250 mil reais. A festa é programada para 7 dias. Então há uma grande expectativa. Quando a noiva vai, o dia do matrimônio, o banquete já começa a rolar. Mas a bandeira está a meio mastro. Então a noiva vai entrar para a primeira noite, na nossa linguagem, lua de mel, tão esperada. Mas aqui na cultura, a primeira noite de um matrimônio não é para prazer, não. A primeira noite aqui é para perícia. As testemunhas da noiva têm a obrigação, primeiro, é nesta tenda, é nesta câmara, é neste quarto. Elas entram primeiro, antes da noiva chegar. Perecia todo o ambiente. As cortinas, elas mesmas põem o lençol, para tudo concorrer dentro da ordem. Quando a noiva chega, ela não tem direito de entrar nem com alfinete. Qualquer coisa que ela possa usar para alterar a veracidade
da pureza é deixado fora. Então ela entra com o noivo, depois do primeiro ato. Ele sai e as testemunhas entram. E pega o lençol, que é o ato pericial, e leva para um lugar à parte, só as testemunhas de porta trancada. E o banquete rolando e a bandeira a meio mastro. São 3 dias de espera à prova da noiva. Por quê? Porque o primeiro líquido que é exposto da noiva, ele sai em uma cor original. Então, se ela é pura, elas têm que aguardar 3 dias. Porque no primeiro dia é uma cor original. No segundo dia, aquele líquido escurece até ficar quase preto. Se ela for virgem, no terceiro dia, aquele líquido volta para a cor original. E as testemunhas não podem arredar dali. Quando volta a cor original, elas mandam a mensagem para o pai do noivo: pode continuar o banquete, é pura. Aí a festa rola. Mas às vezes acontecia decepção. E as testemunhas diziam: não há pureza. E o que dava? Morte. Porque agora o investimento foi muito alto. O preço pago foi muito alto. Aí eu perguntei a uma judia: e quando acontece isso? Só tem uma coisa, pastor: é a noiva tentar fugir para as montanhas. Senão vai morrer, vai ter morte. Porque o pai do noivo não vai aceitar. Você lembra que uma certa vez no discurso, numa parábola, Jesus disse que o pai do noivo convidou aleijados, mancos, para a festa de casamento do seu filho. E naquela festa chegou alguém impuro. E o pai do noivo disse: amigo, como tu entraste aqui? Chamou o servo e disse: amarre as mãos dele e os pés e jogue ele no fogo eterno. Então o que Jesus estava ensinando para eles ter cuidado era muito sério. Por quê? Porque muitas vezes algumas moças não esperavam o tempo e se entregavam a qualquer homem. Isso era loucura em Israel. E quando elas perdiam a sua virgindade antes do matrimônio, ela chegava para o pai e dizia: pai, eu não esperei no meu tempo. E sabe que era o que o pai fazia? Começava a se esmurrar, a bater nele mesmo e a gritar. O pai esmurrava a parede, batia na filha, gritava. Mas não podia transparecer. A notícia não podia vazar. Por quê? Porque se a notícia vazasse, e como isso era muito sério, quem ouvia dizia, ela estragava toda a família. Porque alguém dizia: se ele não tem, e os irmãos sabem que os judeus aqui não proibia filho, era filho e muitos filhos. Aí quando uma errava, principalmente a mais velha, aí todo mundo dizia: ora, se ele não teve capacidade de preservar pura nenhuma, como é que ele vai preservar 4? Toda a família perdia a credibilidade. O pai perdia valor, porque a função dele era entregar a moça pura.
Ele chorava, gritava, mas o assunto tinha que ficar ali. Aí o que era que ele fazia? Ele dizia: na sua cidade eu tenho que viajar para preparar o casamento, a minha filha para o casamento. Ou seja, eu tenho que agrariar fundos. Então ele pegava a família e saía para cidades longes, talvez outro país. E quando chegava nesse outro lugar distante, ele procurava um médico. E o médico examinava a sua filha, que havia perdido a pureza, e dava um jeitinho, dava um laudo, conhecido como fio de ouro. Ele dava um laudo ao pai da moça: ela é virgem, mas com muito dinheiro, muita propina. Então depois que ela pegava esse laudo, ele esperava alguns meses e anos e voltava para a cidade de origem. Então a moça voltava com laudo de virgem. Ela voltava como virgem. Ela andava como virgem, porque na cultura até hoje uma virgem não anda só, sempre tem que ser acompanhada com duas pessoas. Ela voltava como virgem, andava como virgem, se vestia como virgem, mas não era mais virgem. O que isso implica dizer é vigiar. Porque às vezes a gente se precipita. Jesus estava querendo ensinar isso. Às vezes a gente comete loucura. E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar no nosso tempo. A gente diz: aqui estão me machucando demais, aqui eu não tenho oportunidade, aqui eu não estou sendo reconhecido. E começa a peregrinar de canto em canto, querendo ser reconhecido. Às vezes volta até com diploma. Mas o segredo é o lençol. Pode até ter laudo, pode até andar como virgem, pode estar falando como virgem, andando como virgem, mas o lençol vai chegar. Cuidado para nenhum homem enganar vocês, porque naquele dia não vai ter jeitinho, não vai ter laudo. Naquele dia só pureza. Aí quando ela chegava na hora do lençol, decepção. Andou como virgem, falou como virgem, pregou como virgem, cantou como virgem, mas naquele dia diga para quem está ao seu lado: o preço foi muito alto. O pai do noivo investiu o melhor que ele tinha. É por isso que ele vai jogar os impuros no fogo eterno sem misericórdia. Porque não foi prata, não foi ouro. Eu contei esse testemunho uma vez. Um jogador custou tanto valor em euro que assustou todo o meio futebolístico. E eu passando numa região, uma reunião numa praça, e
uma televisão e o povo alegre, é brasileiro, custou muito alto. Eu me aproximei, pastor, o que é que está acontecendo? O jogador fulano, pastor, se tornou o mais caro de toda a história. Foi não sei quantos milhões de euros que um clube pagou por ele. Quanto foi? Tantos milhões de euros, vai dar tantos milhões de reais. Só isso? O senhor acha pouco? Acho. Mas por quê? Porque eu não sou craque. E alguém pagou muito mais por mim. Diga para quem está ao seu lado: eu não era craque, mas o investimento foi muito alto. Eu custei muito alto. Vigiem para que ninguém engane vocês, porque quando o Espírito gritar, aí vem o noivo. Só vai entrar os puros, só vai entrar os prudentes. Olha que Jesus não estava falando para qualquer pessoa, não, estava falando para os engravatados. Jesus estava falando para os que estavam há tempo na igreja, 3 anos e meio. Jesus estava falando para os convertidos. Jesus não estava falando para qualquer um, não. Se para eles é duro assim, imagina para nós. Então diga para quem está ao seu lado: eu não vou ficar aqui, eu vou me manter puro. Porque o laudo eu posso até enrolar alguém, mas naquele dia é o lençol. Sangue de boi não vai adiantar, vai voltar, não vai mudar de cor. Sangue de bigode não vai mudar de cor, mas o sangue de Jesus é original e garante a pureza. Então, todos os estudiosos, minha igreja são dias de desafios. A hora está chegando. Vigiem. Esta noite eu estou renovando vidas. Esta noite, através desta palavra, eu estou restaurando vidas. E estou renovando esperanças. Diz o Senhor: receba o meu abraço. Todos os eruditos, a sua maioria, diz que aqui está a geração do arrebatamento. Os acontecimentos estão dizendo, tudo está apontando. Laudo não vai valer lá. O laudo pode até me tornar pregador. O laudo pode até dar direito eu me sentar no púlpito. O laudo pode até me dar direito de andar entre as virgens, mas não vai dar direito de eu entrar lá.
Mas ainda há oportunidade. Um dia Lutero se trancou pelas decepções. Aquele homem que dizia que Deus estava vivo, e sua mulher Catarine passava na porta do quarto e via aquele homem cabisbaixo querendo desistir, e ela olhou para ele. E não entendia. Num desses momentos, Satanás pegou a lista de erro, de pecado. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Ele levanta a cabeça e diz: você só esqueceu de registrar uma coisa, Satanás, que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus erros. Quem foi lavado por esse sangue, quem tem o sinal desse sangue, então é puro, é puro, é puro, é puro. Vai entrar, vai entrar. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Fique de pé, por favor. A hora está chegando. A hora está chegando. Pode ser hoje. Vamos renovar os votos. Eu gosto disso. Eu sei que eu não posso, mas com todo respeito, dá uma viradinha para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está ao teu lado. Tá de máscara, me ajuda aqui. Ele está de máscara. Dá uma olhadinha para ele e diga: a hora pode... Está chegando, diga: a hora está chegando. A trombeta, a voz pode ser hoje. Diga: se for hoje, eu vou entrar e vou com você. Diga: mas se não for hoje, eu quero marcar um encontro com você. Diga: lembra daquela rua de ouro de Apocalipse? Daquele muro de jaspe? Daquele lago de cristal? Daquela praça de ouro? Eu quero te ver lá, pingando azeite, pegando pureza. Diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera. Vão fazer de tudo para me enganar, mas não vão conseguir. Eu vou estar lá, eu vou entrar. Aperta a mão dele, diga: está fechado. Diga: fechado. Ninguém vai me enganar. Aí veio nós. Bem-vindo, bendito do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, bem-vindo, bem-vindo. Eu vou, quem vai comigo, quem vai subir comigo, não vai ter carona, não vai ter calcanhar. É rápido, é rápido, é arrebatamento. Aí vem o noivo, cuida